Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Obras no bairro Alto Alegre causam falta de água em Andradas. Novamente faltou água em Andradas durante o fim de semana. Assim como no último sábado, dia 14, neste sábado, dia 21, os moradores também passaram o dia com as torneiras secas. Nas redes sociais, a indignação da população era grande. De acordo com o levantamento feito pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Vinícola, moradores de pelo menos 20 bairros da cidade se manifestaram demonstrando descontentamento. Jardim Alto da Serra, Jardim Alvorada, Jardim América, Jardim Itália, Jardim Panorama, Pirapitinga, Jardim Portal do Sol, Jardim Rio Negro, Santa Lúcia, Jardim IP, Vila Euclides, Vila Graziani, Vila Leandro Previato, Vila Maganhoto, Vila Moscone, Vila Mutterli, Vila Santa Rita, Vila São João, bairro Horto Florestal e loteamento João Teixeira Filho, além do centro da cidade. O bairro Alto Alegre e a Vila Samambaia não sofreram com a falta de água, de acordo com moradoras ouvidas pela Rádio Vinícola. Por meio de uma nota publicada no site da Copasa durante a semana, a companhia informou que o abastecimento de água em Andradas seria interrompido para o serviço de interligação de rede de água e que a previsão era de que o abastecimento seria normalizado de forma gradativa na noite do mesmo dia. A nota não informava onde a obra ocorreria, mas funcionários da Copasa disseram que o trabalho foi feito no bairro Alto Alegre no último sábado, como dissemos, em frente à Santa Casa de Misericórdia. No local, durante todo o sábado, cerca de 8 funcionários trabalharam contando com o apoio de 2 máquinas. Como a Rádio Vinícola não foi comunicada pela Copasa a respeito da realização desta obra, entramos em contato com outros meios de comunicação da cidade para saber se alguém recebeu essa informação. Representantes do Portal da Cidade, do jornal Andradas Hoje Regional e do blog Andradas Espiral disseram não terem sido comunicados a respeito de qualquer obra neste sábado por parte da Copasa. Já a TV Andradas declarou por meio de uma nota ter recebido na última sexta-feira comunicado enviado pela Copasa alertando que a obra seria realizada no sábado. Para falar sobre mais um final de semana de pane seca em Andradas, recebemos aqui no Jornal da Cidade o prefeito Rodrigo Lopes. Ele que está ao vivo, né, nos estúdios aqui do Jornal da Cidade. Rodrigo, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola, o Cássio, o João Luiz, nosso vice, que está aqui também. Agora há pouco falávamos com a população, né, no bate-papo com o prefeito, e permanecemos aqui para tratar desse assunto de tamanha relevância para o nosso município. Exatamente, como eu sempre falo, é na alegria e na tristeza, nos momentos bons e nos momentos ruins. E a gente vai falar de uma coisa importante, Rodrigo, até antes, né, cumprimentar o João. João, bom dia. Bom dia, Sandro, bom dia, Cássio, bom dia, Rodrigo. O João muitas vezes ele chega caladinho e fala, não vou participar não, mas eu já coloquei o microfone ali para ele, que se precisar ele já fala. Ô, Rodrigo, antes até da pane seca, que é o grande assunto do fim de semana, eu li algumas críticas ao prefeito Rodrigo Lopes no fim de semana, e inclusive depois que você constatou uma das críticas, você ainda escreveu, né, em tom de lamentação. Ainda tem pessoas que não estão inteiradas a respeito desse processo. É um trâmite para resolver. O Rodrigo Lopes, ele não vai chegar do dia para a noite e resolver o problema em Andradas. Então as pessoas têm que acompanhar mais o que acontece. Sim, com certeza, Sandro. Eu falo isso porque os meios de comunicação, né, oficiais aí estão acompanhando desde o ano passado todo o processo que foi feito, a audiência pública de novembro, a audiência pública de 2 de abril. Então, ou seja, é uma série de questões que precisam ser resolvidas. Não dá para falar assim, a partir de amanhã não é mais a Copasa, não é bem mais difícil que acabar com o casamento, né? O casamento vai embora, sai de casa, resolve, depois arruma os papéis. Agora a Copasa não, né? A gente está falando do abastecimento de uma população aí de 40 mil habitantes e que, acima de tudo, a gente tem uma responsabilidade. Então nós esgotamos as possibilidades de eles resolver o problema até que chegamos no dia 2 de abril, né, fizemos a notificação. Na semana passada eles apresentaram a defesa deles, que está sendo agora avaliado pelo setor jurídico. Acredito que até aí o dia 4 de maio a gente tem uma posição definitiva quanto a essa questão,
né? Então as pessoas que não participaram, entra lá no Facebook da Câmara Municipal, assistam a audiência pública do dia 2 de abril, é um pouquinho longo, mas se quem de fato está preocupado com o problema de água, precisa se inteirar antes de emitir opinião, né? Que às vezes sai aí falando coisa que não tem nada a ver, sem entender o que de fato aconteceu. Sim, isso é uma crítica construtiva. O ouvinte da Rádio Vinícola, ele é bem informado, viu, Rodrigo? Ele está aqui, ele acompanha, não escreve besteira não. Sim. Mas tem muitas pessoas que não estão acompanhando. Inclusive, além de assistir a audiência pública realizada há poucos dias, entre no site da Rádio Vinícola, nós acompanhamos a viagem a Pará de Minas, coletamos vários depoimentos naquela cidade para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Estamos passando por um momento histórico em Andradas. Sim, com certeza. E é o que eu falo, Sandro, ficou constatado, né, a visita, você esteve lá, o seu Domingos, né, diversas pessoas estiveram lá conosco, considerando o parâmetro de Pará de Minas, que é uma cidade que está lá no centro-oeste do estado, um local que tem uma seca mais intensa que a gente, que não tem tanta água quanto a gente, que o que falta é investimento. Depois que foi feito o investimento que tinha que se fazer lá em 2015, não faltou mais água, né? E todas as cidades da região ano passado teve problema e Pará de Minas não teve. Então, assim, o problema não se investiu no decorrer de todos esses anos. Exato, o problema da falta de água em Andradas em determinados momentos não é falta de chuva, é falta de investimento. Sim, com certeza. E eu faço aqui, né, uma questão, né, que me preocupa muito. Como falo assim, a Copasa hoje é uma empresa de economia mista. 51% é do governo e 49% é da iniciativa privada. Ou seja, ela não é nem pública e nem privada. Aí, o privado quer ter o lucro, o público não tem dinheiro para investir. Hoje o estado de Minas está quebrado. Então, ou seja, ou já privatiza tudo de uma vez ou o poder público já assume. Infelizmente, a gente fica nessa situação hoje que não se tem os investimentos, né, não se tem uma perspectiva de investimentos, e a gente viu lá, né, em 5 meses se fez uma obra de 28 quilômetros de adutora com ferro fundido, com aqueles motores, com a eletrificação, totalizando 40 milhões de investimentos, né? Acho que até hoje a Copasa não fez isso, em toda a história dela em Andradas, ela não investiu isso, né? Então é uma realidade que posso dizer assim que eu voltei de lá com uma boa inveja do que a gente viu lá, viu? Exato, eu vi o tamanho dos parafusos, viu, João? Cada parafuso dessa, é a adutora que chama aquele canal? É a adutora? Só o parafuso eu pesava 5 quilos cada parafuso daquele lá, e eles investiram, hein, João? Então, Sandro, a Copasa, infelizmente, ela não tem capacidade de investimento, né? Então o Estado hoje, infelizmente, ele está quebrado, então isso reflete também nos serviços que ele presta, na Copasa, na CEMIG e em outras estatais. Então, o caminho, infelizmente, será o caminho da privatização de alguns serviços. E esse serviço lá que você teve lá junto com a gente, lá em Pará de Minas, pôde mostrar a força que tem uma empresa que não é pública, né? Então ela tem capacidade de investimento, então agora é só mesmo o trâmite legal que a gente tem que fazer aqui em Andradas. Exato, tem capacidade de investimento, ela visa lucro, né, Rodrigo? Até eu vou perguntar para você se ainda tem aquele friozinho na barriga na hora de romper com a Copasa para dar um passo tão importante. Eu tô perdendo esse frio na barriga depois que eu fui para Pará de Minas. Mas antes, Rodrigo, olha, a Josi lá do bairro São José da Cachoeira, ela já tá falando: olha, Sandro, fala pro prefeito que a estrada aqui tá ruim, viu? E tal. Então daqui a pouco, viu, Josi, já que o Rodrigo vai falar com você sobre esse assunto. Mas eu tava falando, Rodrigo, que eu tô perdendo aquele friozinho, né? Eu acho que já temos segurança para darmos um passo desse sem medo. Com certeza, Sandra. A única coisa que me preocupa é o trâmite desse processo a hora que ele for para a via judicial, né? Porque enquanto isso tramitar na via administrativa, a gente tem esse cuidado todo. Agora, se na via judicial se tem uma liminar em determinado momento e suspende um processo licitatório, a situação pode se complicar. É uma preocupação muito grande que eu tenho. Do ponto de vista de saber que a gente vai ter, né, não só Águas do Brasil, como outras empresas com capacidade técnica
técnica para assumir o serviço e tomar conta dele, eu não tenho dúvida disso. Tanto que a gente vê um contrato com a Copasa que tem 6 páginas, né, que foi celebrado para o município, e nós vimos que o contrato lá no caso de Pará de Minas com a empresa deve ter lá umas 150 páginas, com todas as cláusulas, né, com os investimentos anualmente que tem que ser feito. Se não for feito, o que acontece, as sanções Multa. que a empresa pode sofrer. Então é isso que precisa acontecer, né? O contrato de 78 foi ruim, e o de 2002 foi pior ainda, né? Porque nós já estávamos aí nos anos 2000 e não se previu, né? Então, ou seja, nós temos que fazer um negócio pensando na próxima geração, né? Pensando na população aí que precisa desse atendimento, né? Com certeza a gente vai lutar para fazer o melhor. E a gente, né, espera, né, que o que for para o âmbito do judiciário haja também o bom senso e a preocupação, acima de tudo, com a população que precisa de um serviço público de qualidade. Exato, o contrato deles é um camalhaço do tamanho de um trem, né, João? Grande, e nosso contrato com a Copasa 2002 tem 10 folhas, eu acho. Então, se tiver. Então, é o caso. Essa preocupação que o município tem, né, e essa preocupação que o Rodrigo bem disse aqui, a prefeitura ela tem que ser muito responsável, né, e tem que ter toda a garantia jurídica, né, para que quando for romper um contrato, não ter aquele entrave jurídico que possa prejudicar a população. Então, esse cuidado, a administração do prefeito Rodrigo Lopes, ele está tendo, e muito até. Né? A gente está tendo todo o carinho, todo o cuidado, toda a responsabilidade de analisar, e quando for fazer a licitação, a empresa que ganhar, ela vai ter toda a segurança jurídica também de prestar um bom serviço para a cidade. Exato. Agora vamos falar do fim de semana, Rodrigo. Até conversei com a Bruna Martins na manhã de hoje, que é assessora de imprensa da Copasa. Vou explicar o que a Copasa falou sobre o assunto. Como que você não foi pego de notícia com essa falta de água, né? Você tomou esse conhecimento? Sim, na verdade a gente recebeu, salvo engano, na quinta-feira à tarde, que haveria uma interrupção. Não foi dito local nem nada, né? Eu ainda pedi para a assessoria de comunicação que pedisse a Copasa que informasse os veículos de comunicação, né? Porque não adianta simplesmente informar a prefeitura, até porque no sábado a prefeitura não trabalha, então serviços públicos não estariam sendo prejudicados. Agora, é até uma surpresa saber que, né, quer dizer, avisar a TV, mas por que não os outros meios de comunicação também, né? Porque são públicos distintos, né? Então, tem que ter essa responsabilidade, e a Copasa, como a prestadora, teria que ter feito isso. É o que eu faço, eu me questiono se não seria mais viável, né, e isso a empresa teria que ter feito essa pesquisa, talvez a interrupção num dia da semana, ao invés do sábado, porque no dia da semana tá certo que você tem restaurante e tal, mas que também funciona no sábado, né? Tem as empresas, e o sábado é o dia da dona de casa, fazer faxina, lavar roupa, a pessoa que trabalhou a semana inteira. Então eu acho que faltou um pouquinho de sensibilidade de estar avaliando que o sábado não seria o dia mais estratégico para fazer esse serviço. Exato, e eu entrei em contato então com a Bruna Martins, ela é assessora de imprensa da Copasa. Ela falou assim: Sandro, nós estamos reformulando a assessoria de imprensa, desde fevereiro houve várias modificações. Eu não enviei a nota para a TV Andradas e deixei de enviar para outras. É que nós, coincidentemente, recebemos uma mensagem da TV Andradas solicitando informações a respeito da obra em frente à Santa Casa, e ao responder sobre essa pergunta que foi feita, eu já informei que haveria a interrupção no sábado. Então, quer dizer, eu acho assim, que se eles tivessem enviado só para a TV Andradas, seria uma falha, mas estaria partindo deles comunicar a imprensa local, bastaria acrescentar os e-mails dos outros veículos e a pequena falha estaria sanada, mas não foi isso. A TV Andradas só ficou sabendo também porque perguntou. O que está acontecendo lá? Está acontecendo isso. E sábado, já que você está perguntando, né? Então sábado vai estar tudo parado ali, vai ter máquina, vai ter funcionários e a cidade vai ficar desabastecida. Então eu falei para ela, vamos corrigir isso, vamos criar um grupo de WhatsApp com a imprensa de Andradas e você participando. Ela topou na hora, esse grupo aí está sendo criado, então nós da imprensa de Andradas, já coloquei todo mundo, Portal da Cidade, Andradas Espiral, Andradas Hoje Regional, TV Andradas, Rádio Vinícola, já está nesse grupo, então nós vamos ter um contato direto já com eles lá. Até porque, Sandro, os veículos de comunicação, muitas vezes a empresa, no caso da Copasa, pode ter o receio, mas se eu mandar eu vou ter que
pagar a inserção. Os veículos de comunicação de Andradas são extremamente solidários às questões de utilidade pública, né? E a gente já falou isso com eles algumas vezes. Então é completamente diferente, não existe mercenarismo aqui, os veículos de comunicação preocupados com a população, né? Então eu entendo que precisa se aproveitar isso, né? Que a população é a maior prejudicada de tudo num cenário como esse. Exato. Bom, pro futuro, a população sendo previamente avisada, não acontece mais essa situação, porque o pessoal nas redes sociais ficou bastante chateado. Com certeza, e eu quero aqui deixar registrado, Sandro, que apesar de todo esse trâmite que a gente está caminhando aí para uma quebra, para uma rescisão, para uma nulidade do contrato, eu tenho que ressaltar a atenção que sempre foi dispensada, principalmente pela Rosângela e pelo Thales de Pouso Alegre. Só que é aquilo que eu tenho dito, o problema hoje ele não se limita a uma questão operacional, é uma questão de investimento. Então, o operacional pode se desdobrar, pode se matar, que não vai conseguir resolver a situação. É como se eu tivesse um bom mecânico, né, com um carro com motor que não tem mais conserto. Né? Não adianta o mecânico ser bom, o motor não tem mais conserto, tem que trocar o motor. Né? Então é uma realidade que nós vemos hoje. A Rosângela e o Thales são excepcionais, mas eles não têm respaldo de Belo Horizonte, eles não têm respaldo da alta diretoria da Copasa. E o problema da Copasa não é só com Andradas, nós temos municípios com situações bem piores do que Andradas, como Bom Despacho, por exemplo, que no ano passado chegou a ficar mais de 20 dias sem água. 20 dias, né? Mas como o pessoal fez lá? O prefeito decretou situação de emergência, teve que pegar caminhão-pipa, teve que alugar caminhão-pipa e abastecer. Agora você imagina, creche, escola, doente, né? Ele estava tendo que mandar água para fazer curativo em doente em casa que não tinha água. Então, mas por que o Rodrigo tá comprando essa briga? Porque eu não quero que chegue na situação que chegou lá. E Bom Despacho é uma cidade pequena. Com certeza, cidade de 50 mil habitantes. Uhum. Então nós não queremos que chegue nessa mesma situação. Por isso nós estamos tomando essas medidas agora. Então, infelizmente, se eu fosse hoje, por consideração, a Rosângela, o Thales, que são os operacionais, eu não tomaria isso, mas eu sei que eles não têm condições de decisão de resolver a situação de Andradas. Então, pela amizade e tal, eu não posso manter esse contrato. Eu tenho que tomar uma atitude sabendo, né, que a população não pode ser prejudicada quanto a isso. É essa questão da impessoalidade da administração pública, né? Você tem consideração e respeito pelas pessoas, mas chega uma hora que o interesse público é maior do que qualquer outra relação. E por isso nós estamos tomando essa atitude. Só lembrando que a Bruna, também assessora da Copasa, falou: Sandro, foi uma obra não planejada e emergencial. Então tomamos a decisão mesmo na quinta ou na sexta para ser no sábado, então não é diferente daquela obra que tem o planejamento, no dia 3 de maio vai ter tal situação. Eu falei, tá, tudo bem, então vamos ver, vamos esquecer o passado e vamos pensar de agora em diante. E você falou da Rosângela, lá a coordenadora, supervisora, né, da Copasa, né? Gerente regional. Gerente regional, ela fica em Pouso Alegre, tentei falar com ela hoje, ela está hoje afastada, foi fazer uma consulta médica, mas quem sabe amanhã ela vai então conceder uma entrevista ao vivo para nós aqui no Jornal da Cidade. Estamos aguardando essa resposta, eu espero que ela fale, inclusive para abordar a questão daquele reservatório lá na Copasa, que é a Rosângela Granato, do Jornal Andradas Hoje Regional, junto com o Hamilton Protético, o Hamilton vereador, foram lá, registraram, parece que estava caindo ali resto de obras na água. Vocês tiveram essa informação? Eu pedi para o pessoal técnico da prefeitura ir lá fazer uma avaliação, né, o pessoal do meio ambiente, o pessoal da engenharia, foi feito um laudo e a gente notificou a Copasa na segunda-feira. Inclusive eu estava viajando, o João como vice-prefeito que assinou o ofício, isso foi encaminhado na segunda-feira passada para a Copasa, a gente não teve resposta. Até a gente viu alguma coisa na rede social dizendo que estava desativado aquele reservatório, mas não é isso que as imagens mostram. As imagens mostram o reservatório cheio de água e com os materiais lá dentro, né? Então é isso que eu falo da omissão. Por que a Copasa de imediato, né? É um assunto que foi e que atingiu diretamente, e tinham pessoas da Copasa lá no momento que foi feita a matéria. De imediato eu entendo que teria que ter vindo uma nota explicando. Isso já está fazendo quase 15 dias e a gente ainda não teve uma explicação oficial da Copasa. Ou seja, no próprio verbo ali, né, o funcionário da Copasa falou: não, está desativado isso aqui. Sim, com certeza. Ali, palavra simples. E oficialmente a gente não teve.
eu vi uma foto na rede social mostrando agora o reservatório vazio, mas não estava vazio no dia das fotos. A gente conseguiu ver ali que o reservatório estava cheio, tanto que tinham madeiras segurando a parede para não se romper, né? Então, é uma questão que precisa certamente ser muito bem explicada, tanto que oficialmente a gente já notificou a Copasa que nós queremos as explicações quanto a isso. Vamos ver o que a Rosângela fala amanhã, né? Até convidei a Rosângela Granato, jornalista, para estar aqui presente, ela que, né, trouxe a informação para a cidade inteira, né, junto com o Hamilton Raimundo. Também espero que os dois estejam aqui amanhã, mas também se estivesse desativado, tem que estar vazio, tem dengue, tem uma série de coisas, né, você não deixa a água em meio a pedaços de obra, concreto. Sim, com certeza, né, com complicado. certeza. Rodrigo, nossa pauta de hoje encerrou. Sim. Né? O Jornal da Cidade precisa prosseguir, mas vamos responder, por favor, para Josi lá de São José da Cachoeira. Sim. Ela fala, olha, as estradas rurais, por favor, precisa mandar arrumar, elas estão péssimas, principalmente os morros de São José da Cachoeira. E aquele lá, quando chove, Sim. a gente também não sobe, na né? Na verdade, o problema dos morros, eu até passei ontem em São José da Cachoeira, de fato está precisando fazer lá, porque faz aí cerca de 30 dias que a gente está sem chuva, né? E até o nosso secretário, o Ney, ele já avisou, falou, ó, vocês me ajudam aí, porque as nossas estradas, durante o período da chuva, elas ficam todas em situação ruim, e não dá para fazer tudo de uma vez quando para a chuva. A gente vai gastar uns 60 dias para deixar tudo em ordem. Então, tá correndo, tá catando aí o mais rápido possível. Ontem eu retornei do Campestrinho, o morro tá patinando bastante, com bastante solavancos, precisa ser refeito. E nesse período da seca, além de ser simplesmente passar a máquina, se você passar a máquina em 2 dias, volta a ficar do mesmo jeito. Você tem que passar a máquina, você tem que molhar o local, você tem que pôr um cascalho e você tem que molhar de novo, para conseguir que ele permaneça aí durante uns 60 dias, porque ele vai danificar de novo. O movimento ali é muito intenso, o morro é bastante íngreme. Não dá, né? Para Então, soltar ali, Rodrigo, aqui. É um projeto que a gente tem para o futuro, né? Mas no momento a gente ainda tem que fazer essa manutenção que está sendo feita. Então tem, né, eu falei pela estrada que eu passei ontem, o Morro da Cachoeira, os dois, o de cá, que é o mais íngreme, o outro que é menor. Lá no Grotão a gente está com problema também. Alguns locais do Tirafogo, chegando próximo do Campestrinho também tem alguns locais. É a estrada que eu passei, né? Temos outras estradas também necessitando de manutenção. Mas eu peço para a população ter esse pouquinho de paciência com a gente, que nós não estamos omissos a isso não. A gente está buscando alternativa e, se Deus quiser, dentro das próximas semanas essa situação vai estar sendo resolvida. Porque depois que asfaltou a chegada para a Serra dos Lima, ficou perfeito, hein? Sim, com certeza. É um investimento necessário, né? Se a gente conseguir a cada mandato fazer 2-3 quilômetros de asfalto, a gente resolve problemas sérios e, inclusive, traz economia para o município. Mas primeiro a gente tem que ter essa capacidade de investimento para fazer esse tipo de obra. Às vezes não dá para soltar a estrada inteira, mas só no morro, né? Sim, com certeza. Seria o ideal. Com certeza. Sandro, e aí, só encerrando também, eu me coloco à disposição. A gente teve aí na outra semana, eu comuniquei que eu sei que a gente estava em Belo Horizonte a respeito do Instituto de Previdência, e depois teve aquela questão, né, da Previdência de Uberlândia e de Pouso Alegre. Inclusive o ex-prefeito de Uberlândia foi preso. Aí eu me coloco à disposição para outro dia vir falar do nosso instituto, como é que está o funcionamento, a nossa preocupação para o próximo ano com algumas mudanças na lei, mas aí eu me coloco à disposição, que é um assunto mais complexo e que precisa de um tempinho mais para a gente falar com clareza para a população. Não, sim. Você volta, Rodrigo, para falar. Última coisa, eu não conheço esse Morro do Baixão. Sim, o Morro do Baixão lá é uma região que tem acesso lá pelo Macuco, né, para o acesso do caminho da Pedra do Elefante, e tem uma estrada que ela desce, ela é uma estrada menos movimentada, ela desce do Baixão até o Grotão, e lá tem um morro com bastante problema de erosão, né, que chove, período chuvoso faz valeta, e não tem saída de água. Muitas vezes os proprietários não deixam tirar os esgotos de água pluvial, e aí acaba tendo esse problema. Alguns já permitiram, no ano passado a gente refez, mas esse morro aí a gente faz manutenção nele umas 2 vezes por ano, né? É um trânsito bem menor, porque é mais o pessoal que mora no Grotão, que trabalha lá em cima e que traz a colheita e vai entrar na colheita do café. Agora a gente tem que deixar em condições para o pessoal trabalhar. Essa foi a Ana Maria perguntando para você desse morro aí. Sim, e sim. Também a Simone do Campestrinho. O que aconteceu com o dentista aqui,
que não tá vindo mais? Se você tem essa informação? Não tem informação, vou apurar. Provavelmente é férias, né, que o dentista tá cobrindo. Uma vez por ano eles tiram férias, mas eu vou apurar porque a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde até o momento não nos passou nenhuma questão quanto a isso. Tá bom. Simone, então o prefeito vai apurar. Simone, se você quiser me perguntar amanhã sobre isso, você me manda uma mensagem e aí eu já vou ter a resposta com o prefeito, tá bom, Simone? Eu te falo, tá bom? Rodrigo, obrigado. Obrigado, Sandro. Obrigado, João Cássio. Obrigado a todos aí. Obrigado aos ouvintes. Uma boa tarde a todos aí. Tá bom. Ô, João, você vem pra ficar quietinho, mas você tem que falar mais, viu, homem? Sandro, a gente está aqui às ordens também, né? É que hoje é o dia do prefeito falar, então a gente vem aqui só primeiro para poder acompanhá-lo, né? E a gente está às ordens do que for necessário a gente informar a população, a gente está aqui às ordens. Mais uma vez, obrigado e bom dia a todos. Jornal da Cidade.